Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Vanessa Heitor, Treinamentos e Terapias. Neste vídeo, irei abordar o tema motivação, por que fazemos o que fazemos. Irei falar um pouco o que é motivação, explicar também se é um comportamento, é uma habilidade, que força de vontade existe se eu não tenho essa força. Como é que eu posso me motivar a realizar e alcançar os meus objetivos na vida? Então, para quem ainda não me conhece, antes de iniciar esse vídeo, eu sou a Vanessa, sou terapeuta e abordo no meu trabalho e nos meus estudos a parte cognitiva comportamental. E vamos lá iniciar esse vídeo e entender o que é motivação. Vou compartilhar o material para que vocês possam me acompanhar. Muito bem, agora compartilhei aqui a tela. Motivação, por que fazemos o que fazemos? Antes de aprofundar um pouco mais sobre o tema, é importante definir o que é motivação. Já adianto que existem várias definições, não existe uma única definição sobre o que é. Isso vai depender muito da abordagem, né, teórica que você vai pesquisar. Né? Então, existem vários, somente é uma área muito estudada na psicologia, né? Então, até o senso comum, as pessoas no dia a dia acabam definindo, né, motivação de determinada forma. E a maioria até de vários teóricos, várias teorias, mostram assim a motivação como se fosse algo que vem de dentro. É uma coisa que você não consegue observar, explicar, algo mais instintivo. E isso faz com que, por exemplo, você pergunte, por que você agiu de determinada forma? E a pessoa fala, porque sim, porque não sei explicar. Então, fica uma coisa mais subjetiva. Então, muitas teorias acabam indo para esse lado, mas uma definição que eu acho interessante é que a motivação é um processo que ativa, inicia, orienta e mantém comportamentos, direcionando a objetivos, envolvendo processos biológicos, emocionais, sociais e cognitivos. Essa definição é bem interessante porque mostra que é algo, sim, que você pode observar, porque o comportamento você observa. Então, é algo que você entende o que faz com que determinada situação aconteça. Então, porque você vai agir e reagir, se comportar de determinada maneira. Então, a motivação ativa determinados comportamentos na pessoa. E tanto é que ela pode ser algo não aprendido ou algo aprendido. Pensando até que existem vários processos que vão acontecendo, por exemplo, no não aprendido, que é algo inato, a pessoa já nasce com isso. Por exemplo, algumas funções, como, por exemplo, você ter sede, você estar com fome, isso motiva você a se alimentar, a se hidratar, a beber algo. Isso não é algo que você aprende, isso já vem nas pessoas, né, de modo geral. Então, não é algo que você vai ter determinados comportamentos para ir saciando esses desejos, esses impulsos, né? Também até alguns comportamentos, por exemplo, se a gente olhar sexual, por exemplo, não tanto os seres humanos, mas, por exemplo, os animais, de forma mais instintiva, de sobrevivência e tudo mais, também. Algo aprendido, por exemplo, é a forma como a gente vai aprendendo socialmente, as nossas crenças, a forma que a gente pensa, isso a gente vai aprendendo a ter determinados comportamentos, a se motivar de determinadas formas, por exemplo, para ter uma realização profissional, para você se realizar pessoalmente. Então, você vai tendo determinados comportamentos, né? E tendo essa motivação para agir de determinada forma. Então, muitas vezes não é só inato, ele também é aprendido. Também a motivação ela pode ser tanto extrínseca como intrínseca, né?
extrínseca é quando é um objetivo mais externo, por exemplo, você age de determinada forma, se comporta de determinada forma, que você vai ter uma recompensa, por exemplo, eu vou estudar porque eu vou ter para ter uma boa nota, né, para passar numa prova, para fazer uma determinada entrevista, ser aprovado em alguma situação. Então, essa motivação, ela vem de fora, você vai receber algo, você vai ter uma recompensa, uma premiação. Então, por isso que ela é chamada extrínseca, que ela vem de fora. E a intrínseca, ela já é um objetivo mais interno, por exemplo, você ter aquela realização profissional, aquela realização pessoal de você fazer algo que te realize, te dê prazer, te traga emoções positivas, felicidade. Então, por exemplo, uma diferença, por exemplo, usando o mesmo exemplo de você estudar para ter uma nota, que é algo externo, você estudar porque você quer ter esse conhecimento. Então, é uma coisa que vem, é um objetivo interno, né, para você realizar determinado comportamento, por exemplo, como se preparar, planejar os seus estudos, se organizar. Então, essas são algumas definições importantes, né, tanto de modo geral, como esse aqui eu acho que é bem direta, assim, para o nosso dia a dia. E aqui eu quis trazer também, porque muitas vezes essa parte, para a gente entender que não é a motivação, ela tem aquela parte que é biológica também, né? Então, o que acontece, né? Então, no nosso cérebro, aqui eu tenho duas imagens, porque tem algumas regiões que são ativadas quando você na questão da motivação. Uma principal, aqui acho que o mouse eu estou mostrando aqui em verde, tem o hipotálamo, que ele é o centro regulador da motivação, né? Então, para ter até essas respostas, por exemplo, fisiológicas, de sede, fome, de você agir em determinadas situações, preservação e tudo mais. Então, essa área também ela é muito ativada para que você possa realizar e se comportar de determinadas formas, né? Só que os estudos mais atuais mostram aqui já nessa outra imagem do cérebro, que existe um sistema, um circuito, né, de recompensa cerebral. Então, tem algumas áreas aqui que não é só o hipotálamo, então existem outras áreas, deixa eu trazer aqui o mouse, a setinha aqui para você visualizar, que são ativadas aqui. Tem a área tegmentar ventral, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. São 3 áreas aqui que elas são ativadas no nosso cérebro, que traz aquela sensação de prazer, de satisfação, né? Então, quando você faz algo que dê prazer, algo que você sinta algo prazeroso, que te recompense, que te traga. Então, são essa motivação que desperta dessa forma, essa parte mais prazerosa, né? Então, essas áreas cerebrais, elas são ativadas. E também não é só na parte da motivação, né? Tem vários estudos também, por exemplo, para algumas drogas, né, que tem essa questão de trazer essa sensação de prazer, essas áreas também são ativadas. Então, por isso que é importante também nessa questão desse sistema ser ativado e também ter a questão de dependência, né, química, por conta de algumas drogas que acabam ativando essa sensação prazerosa, né? Então, até motiva esses comportamentos até mais perigosos, né? Mais, às vezes, inconsequentes, né? De fazer, por exemplo, impulsos, né? Por exemplo, para ter prazeres, por exemplo, em jogos, em parques, em esportes de aventura, coisas mais radicais. Então, às vezes, porque ativa também essas áreas prazerosas também, então essa motivação para satisfazer-se, né? Ter prazer, se sentir realizado na vida, em vários aspectos. Então, eu acho importante trazer essas imagens para a gente entender que quando a gente fala algo só interno, fica uma coisa muito solta, e entender que não, existem áreas, principalmente no nosso cérebro, que estão ativas, que fazem com que
nós reagimos, agimos, nos comportamos de determinada forma. Então, tem todo um sistema, todo um processo, funções mentais aí acontecendo simultaneamente para que a gente sinta, né, esse prazer, essa motivação acontecendo e ativando os nossos comportamentos. E esse é um tema bem polêmico, né? Força de vontade não funciona. Muitas vezes a gente escuta, até de forma um pouco pejorativa, de uma forma um pouco até agressiva, ou sem conhecimento, às vezes a gente fala, né, para as pessoas assim, porque, por exemplo, você vai iniciar uma reeducação alimentar, você vai iniciar uma atividade física, fazer cuidados para a sua saúde, e muitas vezes a gente não sente uma vontade, né, uma força para, sei lá, vou acordar cedo para fazer uma caminhada, uma atividade física, vou ter uma vontade, uma força de vontade para mudar determinados hábitos alimentares. E aí, muitas vezes, acabamos escutando: nossa, você não tem força de vontade, porque você precisa ter essa força, essa força existe, que vai te motivar a agir. E muitas vezes a gente percebe que a gente não tem essa força, assim, tipo, vou acordar e vou correr, assim, às vezes dá aquela preguiça, dá aquela não vontade de fazer as coisas. Então, por que a gente coloca essa palavra? Então, força de vontade, ela não funciona, ela não existe, né? Tudo é uma questão de moldar o seu ambiente, né? Então, eu até coloquei essa frase do Benjamin Hardy, que é um escritor, né, um psicólogo, que escreveu um livro, né? Força de vontade não funciona, né? E é bem interessante, porque é preciso criar uma condição favorável para realizarmos nossos objetivos, sem querer contar com uma falsa ilusão de que essa força de vontade virá apenas porque desejamos que ela venha. Então, é interessante a gente perceber que a motivação é algo que a gente desenvolve, né? A gente treina isso, né? Porque para ativar até mesmo essas áreas, né, do sistema de recompensa, como a gente viu no slide anterior, por exemplo, muitas vezes a gente acorda, vou iniciar, por exemplo, vamos dar um exemplo mais clássico, eu vou iniciar uma atividade física. E a gente não está com a menor vontade, né? E acha que assim, eu vou começar a fazer, e essa força de vontade vai me motivar a acordar cedo. Não, a gente precisa criar uma rotina, criar um ambiente, né, modificar algumas situações que às vezes não faz com que a gente realize determinada mudança, né, no nosso comportamento. A atividade física é comportamento, a gente muda comportamento, a gente desenvolve, a gente vai desenvolvendo diariamente, a gente vai criando e desenvolvendo essa mudança no nosso comportamento, de não fazer atividade para começar a fazer. Então, no início, é algo que às vezes não é fácil, e a gente precisa se determinar. Todo dia, eu vou acordar cedo, ou se a gente faz em outro horário, vou para a academia, vou fazer uma caminhada diariamente, tantas vezes por semana, mas vou. Porque se a gente começa a ver os pensamentos, a gente não vai fazer nada, porque, estou com preguiça. E os pensamentos são apenas pensamentos, nem sempre são verdadeiros, nem sempre eles são ações que a gente tem que fazer, eles simplesmente aparecem, às vezes nos motivando para fazer algo e, na maior parte das vezes, até nos desmotivando. E aí a gente acaba, passa um dia, não faz, quando vê, não está fazendo mais nenhuma atividade, por exemplo, ou, eu vou iniciar um curso, mas não se prepara, às vezes, vou lá tomar aquela iniciativa de ir lá se inscrever no curso, começar a estudar sobre aquilo, ler, se preparar. Então, é algo que, assim, não é um mito falar que força de vontade existe. Não existe. Nós temos que ir modelando e modificando o nosso ambiente. A gente tem que ir criando, ajustando as nossas ações diárias para que algo que a gente queira, lembra, o nosso objetivo, então, comportamentos para que a gente alcance determinado objetivo aconteça. Então,
Então, eu quero iniciar tal curso. Então, tá, o que eu preciso? Então, cria um planejamento, né? Prepara uma lista, eu preciso disso, preciso daquilo, vai criando uma organização, listando, isso ajuda bastante, porque você vai enxergando quais são os passo a passo. E muitas vezes a gente fica pensando no final, né? No objetivo final. Então, e todo dia a gente acaba se comparando, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, então vai desvalidando todo o processo. Então, o mais importante é a gente focar no passo a passo, a cada passo que você realiza para alcançar aquele objetivo. Não foca no objetivo final, daquilo que você quer conquistar, e sim a cada passo que você realiza. O processo é o mais importante. Então, é interessante também reconhecer-se, se motivar no sentido assim também de essa motivação, né, que é algo que a gente vai desenvolvendo também, você também valorizando cada passo, né, reconhecendo, poxa, hoje eu consegui ler X páginas desse livro que eu preciso ler, que bom, reconheça esse passo. E cada dia mais você vai se aproximando do seu objetivo, no passo a passo, modificando cada comportamento que faz com que você se afaste desse objetivo. E direcionando a sua atenção, direcionando todo o seu esse planejamento para que aquilo que você quer, aquele objetivo que você deseja, você consiga realizá-lo. Então, essa motivação, ela vai acontecer porque você vai agindo constantemente para se aproximar disso. Então, a motivação, ela ativa esse comportamento. Então, não é uma força que vem do nada e vai fazer você levantar da cama para fazer uma atividade física, por exemplo, para você abrir um livro e começar a estudar, para você realizar determinado sonho. Não, é algo que você desenvolve, é algo que você pratica, uma habilidade aí que você vai desenvolvendo a cada mudança de comportamento que se aproxime daquilo que você quer. E, para ir finalizando também esse vídeo, nossas vontades, desejos, necessidades, impulsos, instintos são também fruto de nossa relação com o ambiente, da forma como a gente se relaciona no nosso dia a dia. Por mais que atribuir uma força interior seja mais tentador, mais belo, mais poético, mais profundo, né? Skinner já dizia isso, é um teórico, né? Um psicólogo, que dizia, né? Muito sobre isso. Conhecer sem medo as variáveis que afetam a nossa motivação, então tudo que acontece para que vá variando, ou seja, para que a gente não tenha motivação para algum objetivo, então a gente começar a observar o nosso ambiente, tudo aquilo que facilita, dificulta, para que a gente concretize cada dia mais o nosso objetivo. Então, observar as variáveis que afetam a nossa motivação é indispensável para que possamos entender por que e como fazemos o que fazemos, para que então nós possamos atuar sobre isso da forma mais efetiva possível. Então, a gente poder, né, atuar dessa forma. É importante. Eu finalizo, né, esse vídeo com essa mensagem até do Skinner também, né, uma frase que é muito tentador a gente achar que é algo que vem de dentro, né? Como eu falei no slide anterior, uma força de vontade. Mas não. A motivação é algo que você vai ativar determinados comportamentos. Então, a forma como você vai se comportando, vai agindo no seu dia a dia para se aproximar daquilo que você tem como objetivo, pode ser um objetivo mais interno, como um objetivo externo. A motivação, ela está aí para isso, mas ela precisa ser ativada no sentido, assim, de você ir planejando e se organizando também a cada passo para que você alcance esse objetivo. Então, a motivação, ela acontece, sim. Ela vai ativar determinados comportamentos. Toda aquela área, né, que eu mostrei, também celebrar o sistema de recompensa, que acontece para que isso seja cada vez maior. Então, mas para isso a gente precisa também nos direcionando e modificando aquilo que impede
que nós realizemos aquilo que nós temos como objetivo na nossa vida. E aqui também compartilho algumas referências, né, bibliográficas que inspiraram o tema, né? Então tem todo um contexto aí teórico que me direciona, né, me orienta para este vídeo e para os estudos que eu faço. E também faço um convite, né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o site, também temos um site, temos aqui esse canal no YouTube, se você não é inscrito, faço o convite, se inscreva, compartilhe esse vídeo para mais pessoas que você acha importante, né? Entender o que é motivação, né? Que força de vontade não existe, que não vai funcionar e que nós temos que ter essa motivação para realizarmos cada vez mais os nossos objetivos na vida. Então, como funciona isso, né? Então, esse vídeo, se você achou importante esse aprendizado, esse conhecimento, que com conhecimento nós conseguimos entender os processos que nos rodeiam, que fazem parte de nós e da nossa vida, e assim, tendo esse conhecimento, nós conseguimos agir de forma muito mais consciente, de forma muito mais funcional, de uma forma que seja funcional na sua vida, que realmente você consiga realizar. Então, para isso é importante você entender como tem muitos fatores envolvidos na nossa vida. E no nosso canal aqui no YouTube tem vários vídeos falando sobre várias ferramentas também de autoconhecimento, vários vídeos também, meditações, várias abordagens importantes. Então, faça esse convite e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!